Imagine por um momento que você é piloto em 1940. De repente, começa a ouvir histórias sobre um caça japonês que domina os céus com uma proporção de vitórias de 12 abates para cada perda. No início soa absurdo, quase como um mito impossível. Os rumores falam de um avião capaz de combinar velocidade, poder de fogo, alcance surpreendente e uma agilidade fora do comum, tudo em um único projeto. Os observadores aliados acreditavam que era um exagero, porque algo assim simplesmente não deveria existir. Mas a realidade se revelou muito mais inquietante para aqueles que teriam de enfrentá-lo. Esse avião era o A-6M0, concebido no final da década de 1930 em um Japão decidido a impor seu domínio no Pacífico. Seu criador, Jiro Horikoshi, da Mitsubishi, recebeu a ordem de projetar um caça para a Marinha Imperial que pudesse percorrer enormes distâncias, decolar e pousar em porta-aviões e, ainda assim, superar em manobras qualquer adversário. E ele conseguiu. Em 1940, o Zero já era mais rápido que o lendário Spitfire britânico ou que o temível Messerschmitt Bf-109 alemão. Tinha um raio de combate de quase 3.000 quilômetros e podia pousar na estreita pista de um porta-aviões em alto mar. Para o Japão, era a arma perfeita para desafiar, ao mesmo tempo, duas das marinhas mais poderosas do planeta. Seu design refletia a filosofia japonesa: dar prioridade à leveza e à manobrabilidade, sacrificando a proteção. A fuselagem foi construída com uma liga de alumínio leve e o avião completo mal ultrapassava 2 toneladas. Levava um motor confiável, embora não especialmente potente, mas combinado com asas largas e um corpo aerodinâmico, resultava em uma máquina de agilidade excepcional. Seu armamento consistia em 2 metralhadoras de 7,7 mm sobre o nariz e 2 canhões de 20 mm nas asas, o que para 1940 era impressionante. Mas alcançar essa combinação de virtudes teve um preço. Como precisava operar em porta-aviões, sua envergadura foi limitada a 12 metros. Para outros fabricantes japoneses como a Nakajima, os requisitos eram impossíveis e abandonaram o projeto. Horikoshi, no entanto, prosseguiu, implementando soluções engenhosas. Asas finas e elípticas para reduzir a resistência, rebites nivelados para uma superfície lisa e uma estrutura totalmente metálica graças a técnicas de tratamento térmico aprendidas com a Alemanha. Chegaram até a perfurar peças internas para reduzir peso. O custo dessas decisões se percebia em sua pele. Nas áreas mais fortes, como a frente da fuselagem, o revestimento mal chegava a 1,2 mm, em outras partes apenas meio milímetro. Diferente dos caças ocidentais, o Zero não tinha blindagem em torno do motor, da cabine ou dos tanques de combustível, nem mesmo tanques autovedantes. Bastava um impacto no sistema de combustível para incendiar o avião de imediato. Além disso, a cabine era menor que a dos aviões ocidentais, adaptada à estatura média dos pilotos japoneses. Tudo no Zero obedecia a uma mesma doutrina. Um avião leve, de longo alcance e extremamente manobrável, que deveria confiar na habilidade do piloto para não ser atingido em vez de resistir aos disparos. No início, essa filosofia deu resultados brilhantes, mas também semeou a semente de sua futura queda. Sua fragilidade era tamanha que um piloto podia amassar a fuselagem apenas pisando no lugar errado. Para evitar isso, foram adicionados degraus e apoios retráteis que se abriam ao pressionar um botão e depois se recolhiam, deixando a superfície totalmente lisa. Outra característica inovadora eram as bolsas de flutuação escondidas na fuselagem, que inflavam com ar proveniente da admissão do motor, dando ao avião uma chance de permanecer à tona se caísse no mar. Longe de ser uma arma descartável, o Zero era um projeto minucioso, concebido com detalhe e propósito. E, no entanto, em poucos anos, se tornaria um avião que o Japão utilizaria de forma quase suicida. Os pilotos o apelidaram de Heisen, ou simplesmente Zero, em referência ao ano imperial 2600, equivalente a 1940, quando entrou em serviço. Uma vez implantado em grandes quantidades, os aliados entenderam que não se tratava de boatos. O Zero era a prova viva da ascensão do Japão como potência aérea, e estavam prestes a descobrir na própria pele o que significava enfrentá-lo.
Porque a verdadeira força do Zero só se revelava nas mãos de seus pilotos, e aqueles homens não eram soldados comuns. Antes de falar de suas primeiras vitórias, é necessário deter-se em quem os pilotava. A doutrina japonesa considerava que um caça só era tão bom quanto os aviadores que o conduziam. E, nos primeiros anos da guerra, aqueles aviadores eram, sem exagero, os melhores do mundo. A Marinha Imperial apostava na qualidade antes que na quantidade. Seus programas de treinamento eram brutais e seletivos ao extremo. Em alguns anos, apenas uma centena de jovens conseguia se formar. As exigências eram quase desumanas, mas o resultado era um núcleo reduzido de pilotos capazes de explorar cada vantagem do Zero, dominando um avião que dependia da velocidade e da manobrabilidade para sobreviver. Naquela fase inicial, não havia margem para erro, e o treinamento japonês encarregava de garantir que quase nunca houvesse. Com essa combinação de máquina e piloto, o Império Japonês desencadeou uma onda de destruição nos céus do Pacífico. E foi nesse momento de poder absoluto, quando os aviões Zero e seus homens alcançavam o auge de seu domínio, que a lenda começou a se tingir com o sangue de suas primeiras vítimas. O Zero fez sua estreia em combate em 1940, durante a guerra entre Japão e China. Ali, enfrentou os caças soviéticos que defendiam os céus chineses e os varreu com uma facilidade alarmante. O que para os pilotos aliados parecia um mito logo se transformou em um pesadelo real. Esquadrilhas inteiras eram destruídas sem conseguir derrubar sequer um Zero. A fama do avião cresceu como pólvora, e quando o Japão atacou Pearl Harbor em dezembro de 1941, o Zero já era a espinha dorsal da aviação naval nipônica. Naquela madrugada, enquanto os bombardeiros japoneses reduziam a frota americana a ruínas, os Zero voavam como guardiões implacáveis, derrubando qualquer tentativa de resposta aérea. Esse dia não apenas marcou a entrada dos Estados Unidos na guerra, como também selou o início do mito. O Zero era visto como invencível. Após Pearl Harbor, o Japão desencadeou uma ofensiva imparável. Nas Filipinas, Malásia, Birmânia, Índias Orientais Holandesas e até mesmo na Austrália, os Zero pareciam estar em toda parte. Onde quer que aparecessem, os caças aliados caíam um após o outro. Os pilotos americanos, britânicos, holandeses e australianos se viram diante de um inimigo para o qual não tinham resposta. O Zero podia virar mais fechado, subir mais rápido e permanecer no ar por muito mais tempo que qualquer caça aliado. Os números eram assustadores. Durante os primeiros 6 meses de guerra, os Zero alcançaram uma proporção de vitórias de mais de 10 abates para cada perda própria. No ar, isso equivalia a dizer que cada combate estava condenado antes mesmo de começar. E se a isso somarmos a experiência dos pilotos japoneses, muitos deles veteranos da guerra na China, a supremacia do Zero parecia absoluta. Um dos episódios mais simbólicos ocorreu em 1942, durante a Batalha do Mar de Coral. Ali, os Zero protegeram os porta-aviões japoneses com uma eficácia devastadora. Embora os Estados Unidos tenham conseguido deter a ofensiva, ficou claro que enfrentar o Zero em combate direto era quase um suicídio. A situação se repetiria na Batalha de Midway, onde os Zero lutaram com ferocidade, ainda que o resultado final tenha se inclinado contra o Japão devido à perda de 4 de seus porta-aviões. Mas, mesmo na derrota estratégica, os caças japoneses demonstraram seu domínio nos céus. O segredo do Zero estava em sua filosofia de combate. Enquanto os caças aliados dependiam da potência bruta e da blindagem, o Zero apostava tudo na manobrabilidade. Em um duelo de curta distância, os pilotos japoneses executavam manobras impossíveis, curvas fechadas, mergulhos súbitos e subidas abruptas que deixavam seus rivais sem reação. Para os pilotos aliados, a lição foi brutal. Nos primeiros meses de guerra, os instrutores chegaram a aconselhar que nem tentassem virar junto com um Zero. Simplesmente era impossível vencê-lo nesse terreno. No entanto, aquela perfeição escondia fissuras. O mesmo projeto que fazia do Zero ágil e de longo alcance o transformava em uma armadilha mortal quando enfrentava um inimigo que soubesse explorar suas fraquezas. Os tanques de combustível desprotegidos, a ausência de blindagem e a fragilidade da fuselagem eram vulnerabilidades que cedo ou tarde viriam à tona.
O primeiro grande sinal de que o mito poderia ser quebrado veio com a introdução de um novo caça americano, o Grumman F-4F Wildcat. Embora mais lento e menos manobrável que o Zero, o Wildcat era mais resistente e contava com táticas desenvolvidas especificamente para enfrentá-lo. Os pilotos americanos criaram a chamada tática Tash-VAV, um padrão de voo coordenado no qual dois aviões se protegiam mutuamente, criando uma armadilha para qualquer Zero que tentasse se aproximar demais. Com esse método, conseguiram neutralizar parte da vantagem japonesa. Ainda assim, durante 1942 e boa parte de 1943, o Zero continuou sendo temido. Seus pilotos, formados com um nível de excelência quase impossível de replicar, permaneciam como o verdadeiro coração do avião. Mas o Japão cometeu um erro estratégico fatal. Enquanto seus adversários treinavam milhares de novos aviadores a cada ano, a Marinha Imperial mantinha seu sistema elitista, graduando apenas um punhado de jovens após anos de preparação. Com o prolongamento da guerra, cada piloto perdido se tornava uma ferida irreparável para o Japão. Em contrapartida, os Estados Unidos e seus aliados adaptaram seus programas. Preferiram produzir mais pilotos em menos tempo, aceitando que nem todos seriam especialistas, mas garantindo que os céus fossem preenchidos com caças modernos. Pouco a pouco, a balança começou a se inclinar. Em meados de 1943, o Zero deixou de ser o senhor absoluto dos céus. Novos modelos como o F-6F Hellcat e o F-4 Corsair surgiram com mais potência, melhor armamento e, sobretudo, um nível de proteção que lhes permitia resistir a impactos que teriam reduzido a cinzas qualquer Zero. O tempo do domínio japonês estava chegando ao fim. E, ainda assim, o Zero continuou voando. Ele esteve presente em todas as batalhas decisivas do Pacífico, de Guadalcanal às Marianas e às Filipinas. Ali, naqueles céus cheios de fogo e fumaça, o avião que nascerá como símbolo de supremacia começou a se transformar em uma arma de sacrifício. Para o Japão, que já não podia igualar a produção americana, o Zero se converteu no veículo de missões desesperadas, incluindo os temidos ataques kamikaze. O contraste era brutal. O mesmo avião que em 1941 parecia invencível, em 1945 se lançava contra navios inimigos em ataques suicidas, pilotado por jovens sem experiência. O que um dia havia sido o orgulho da engenharia japonesa transformou-se em um lembrete de como a guerra consome até mesmo suas criações mais brilhantes.